Amém, irmão? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, aonde Jesus, versículo 26, onde Jesus fala sobre a ceia. 26. Essa é a celebração que Jesus fez. Diz assim: enquanto comia, tomou Jesus o pão, abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Agora abre em Coríntios capítulo de número 11, primeira carta de Coríntios capítulo 11. Essa é a parte que Paulo explica sobre a ceia. 11, versículo 23, irmão. Lá não tem jeito de eu ler porque o sol está pegando em cima, mas eu vou ler para os irmãos aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém, irmãos? Por que eu li os dois textos, irmão? Um texto é Cristo celebrando, o outro texto é os apóstolos, que já é o apóstolo Paulo explicando a Coríntios sobre a questão da ceia, e ele fala algo engraçado. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. Hoje a nossa lição vai falar sobre a ceia, a ordenança. Nós temos duas ordenanças, batismo e ceia. Há pessoas que tentam colocar a unção também como ordenança, mas nós temos duas ordenanças, batismo e ceia, que foi uma ordem dada por Cristo. Hoje estaremos falando sobre a ceia e a valorização e a desvalorização da ceia. Porque acontece, irmão, que muitas pessoas têm deixado entrar no campo do não tem importância. Não tem importância. Deixa o celular e presta atenção na ceia. Essa questão de não ter importância, ou só hoje, só agora, só uma vez, leva uma rotina, e a igreja tem entrado nessa rotina. Muitos crentes, jovens, adultos e senhoras, têm colocado a ceia em segundo plano. Tem feito com que a ceia, como se ela não tivesse importância, diminuído a importância da ceia. Então, essa lição vem exatamente para nos alertar de algo que é milenar, de algo
significado. Não tem sentido. Não tem sentido, irmão. Quando você vai participar da ceia e acha que você não pode se despir, deixar as suas vontades. Eu tinha até vergonha de participar da ceia dessa forma. Se ela não tem valor para mim, eu nem pegaria no pão e no vinho. Para que pegar o pão e o vinho? Irmão, se eu entrar aqui e lembrar que hoje é ceia, eu não participo de ceia. Nossa, eu esqueci, hoje é ceia. Eu nem participo da ceia. Isso quer dizer que durante o mês inteiro eu nem lembrei que Jesus existia. Nem passou pela minha mente quem é o Cristo. Essa importância, esse valor da ceia, eu preciso parar para pensar. Mas sabe o que acontece, irmão? Nós não estamos ensinando isso para os nossos filhos. Olha para mim, irmãos. Eu quero que Deus me responda as minhas orações e olha para mim, mas eu não quero nem sequer pensar nele. Ele não tem nenhum valor para mim, mas ele tem que me atender quando eu precisar. Quando eu precisar, ele tem que me atender. Mas eu não deixo, não nego nada por causa dele. Quantas pessoas estão fazendo isso? Com culto, nós estamos falando de ser com culto, com oração, com Bíblia, tem tirado o significado, o valor, a especificação. Quantas pessoas está fazendo isso, irmão? Está apagando o valor da igreja. Se você não tem sentido os cultos, tem coisa que eu não entendo no cristianismo, em pessoas.
2.1, a importância de examinar a si mesmo. A chamada é para examinar a nós mesmos. Paulo disse, coloca aí, meu filho. Coríntios 11, versículo 28 e 29. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, ou come e bebe para a sua própria condenação. Amém, irmão? Quem come, participa da ceia, do pão e do vinho, sem discernimento, porque quem julga você é você mesmo. Quem faz isso traz para si a sua própria condenação, condena a si mesmo, porque você sabe que está errado, está participando da ceia de forma errada, de forma indigna, mas continua participando. Teve um irmão que me ligou e disse, pastor, eu não vou na ceia, não vou participar da ceia, porque eu tive um problema familiar e eu não estou sentindo digno de participar da ceia. Mas eu nunca vou no culto, eu não vou na escola bíblica, eu não vou num culto de terça, eu não vou num culto de domingo, raramente eu vou na igreja, vou melhorar quando? Nunca. Vou melhorar nunca. Então eu nunca vou participar da ceia. Olha para mim, irmão, quem transforma a sua vida, só 4 coisas nos transforma: palavra, oração, jejum e Bíblia. Palavra, oração, jejum e igreja. 4 coisas transformam o ser humano: palavra, que é a Bíblia, oração, jejum e igreja. Se eu não venho aqui e tem algo que me impede de participar da ceia, eu nunca vou ser transformado. Nunca. Minha vida nunca vai mudar. Minha vida nunca vai melhorar. Então, se eu não venho melhorar, por consequência, eu não vou participar mais da ceia. Porque sempre haverá algo que vai me atrapalhar de participar da ceia. Porque eu não vou melhorar. Olha para mim, irmão, eu dispenso qualquer coisa para estar no culto, irmão. Para mim não vir no culto só se for algo muito sério. Para mim não fazer aquilo que é a minha prática diária, só se for algo muito sério. Existe uma agenda diária que eu tenho que cumprir todo dia. E quando eu não cumpro algo do que eu precisava cumprir, só se for algo que está me atrapalhando. Porque é assim que se cresce no Evangelho. Eu julgo a mim mesmo. Você julga você mesmo. Pastor, mas eu quero melhorar. Aonde? Ficando em casa? Sem frequentar nada na igreja? Mas eu quero melhorar. Quando? Nunca vai melhorar. Nunca vai melhorar, nunca vai continuar participando da ceia. 2.2, a importância de julgar a si mesmo. Não espere que as pessoas te julguem. Não espere que ninguém julgue você. Antecipa o julgamento. Não precisa das pessoas falar que você está errado. Você já tem o crivo. Aqui, ó. Você já tem o crivo do que está errado. E não adianta ninguém falar que, mas eu não entendo, eu leio a Bíblia, mas por isso que eu falo. Não, isso é mentira, porque o Espírito Santo fala muito profundo no nosso coração, irmão. Quando você está lendo a Bíblia, que tem algo errado na sua vida, que você está lendo a palavra de Deus, algo fala aqui dentro. Algo diz, você está errado. Tem algo que mexe, que comove nos dizendo, olha, está errado. Nós precisamos julgar a nós mesmos. Parar para analisar a nós mesmos. Parar de analisar o outro e analisar a minha própria vida. Porque quando eu analiso a minha vida, eu tenho condição de dizer para mim mesmo que estou errado, eu tenho condição de mudar de vida. Mas não tenta mudar sem isso aqui que você não dá conta. Ninguém dá conta. Ninguém muda sem Bíblia. Ninguém é transformado sem oração. Ninguém é transformado sem jejum. E ninguém é transformado sem igreja.
Já tem um grupo de pessoas aí revoltadas que diz que não precisa de igreja. Eu sou crente em casa, não preciso de igreja. Então Jesus fez a coisa mais errada do mundo. Criou igreja. Se as pessoas não precisam de igreja, Jesus fez algo errado. Ele criou a igreja, ele inaugurou a igreja no livro de Atos, ele iniciou a igreja. E a Bíblia se reunia todos os dias nas casas ou no templo e participava em comunhão um com o outro. Todos os dias. Então o Espírito Santo fez errado. E se ele não fez errado, a igreja é um veículo de transformação. E se eu não participo dos trabalhos, por consequência, a minha vida não vai sendo transformada. Porque é aqui que eu desconfio que estou errado. É aqui que eu começo a observar a minha vida que ela está errada. Porque é aqui que eu ouço sobre a palavra, vejo os irmãos e começo a ver a minha comunhão, irmão. Presta atenção aqui, irmão. Se eu começo a julgar alguém pelos seus pecados, eu já estou errado. Eu já tenho que desconfiar que estou errado. Se eu não consigo conviver com o João, eu já estou errado. Eu tenho que entender que eu estou errado. Se eu não tenho comunhão com a igreja, eu estou errado. Eu já estou errado. A igreja se manifesta o cristianismo que existe dentro de nós. Então, se você quer ser transformado, você tem que ter prática espiritual. Todos os dias. Todos os dias. A importância de julgar a si mesmo. Julgar com a palavra de Deus e não pelo o que acha a sociedade ou o que é politicamente correto. Parar de estar pensando o que os outros acham. Hoje em dia tem uma questão muito séria, mas muito séria mesmo. As pessoas estão julgando segundo as palavras da internet. Segundo os pregadores da internet. As pessoas vão lá e ficam ouvindo aquelas porcarias da internet. E quando ele começa a ouvir aquilo, ele começa a julgar a si mesmo, porque o fulano falou isso, ou falou aquilo, ou eu ouvi isso. Sai de lá, vai para a palavra, julgue através da palavra. E outra questão que nos faz, o Espírito do Senhor interpreta a palavra dentro de nós. Eu não preciso estar me julgando pelos outros. Eu preciso parar de estar ouvindo. Não, mas eu ouvi fulano pregando isso. Esquece o que ele pregou. Julga você mesmo pela palavra. Pela palavra. Você já tem nas suas mãos a régua. Você tem na sua mão a forma. A forma que você tem que ficar igual chama Bíblia. Já tem o caminho. Julgue a si mesmo. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, irmão? Entendeu aqui a questão? Então, se eu julgar a mim mesmo, eu escapo de ser julgado pelos outros. O sangue de Jesus foi para nos purificar de todo pecado. Se a pessoa não valorizar esse sangue derramado, é como se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados. Eu não valorizo a ceia, que é o símbolo do corpo e do sangue de Cristo, mas eu quero o perdão que é do sangue de Jesus. Mas eu não dou valor a isso. Eu não dou valor nenhum a isso. Mas quero, desejo ser perdoado. Pare para pensar que você precisa desse Deus e a ceia do Senhor tem um valor extraordinário. Irmãos, a gente deixa tudo para participar da ceia. Você só não deixa aquilo que não está dentro da sua capacidade. Mas se for pautado ou capacitado a você a dizer sim ou não, você pode dizer não e dizer, eu vou participar da ceia. Eu vou participar da ceia. Amém, irmão? Eu vou participar da ceia. Se você pode deixar as coisas para participar da ceia, tem pessoas que não, simplesmente não vêm porque eu estava muito cansado. Tem pessoas que não participam da ceia de manhã aqui, irmão, não é porque não pode vir, não. É porque criou aquilo que se pode fazer. Tem pessoas que marcam compromisso no dia da ceia. Não, eu fiquei em casa porque eu tinha que fazer um almoço. Alguém ia almoçar na minha casa, então eu fiquei lá para fazer para a pessoa o almoço.
Você tinha que ter dito não, falar, olha, nesse dia aí eu não posso receber você na minha casa. Porque esse dia é dia de ceia na igreja. E eu vou ter que ficar em casa para fazer almoço para você, então não dá para me fazer isso. Agora, a pessoa falar para mim que não pode vir porque ele vai, é sagrado o domingo de descansar, e a ceia é o que, irmão? A ceia é impura. A importância de corrigir a si mesmo, 2.3. Não espere ficar fraco, doente ou morrer espiritual. Tome a decisão ainda hoje. A pessoa vai deixando a ceia, vai participando de forma indigna, vai parando de participar, vai participando de forma indigna. Aí a Bíblia diz, fica fraco, adoece e morre. Aí as pessoas colocam como se fosse uma condenação de Deus, como se fosse um julgamento. Não, é porque esse ato, essa irreverência, essa falta de respeito com as questões de Deus, essa falta de moralidade com as questões de Deus, de ética, faz você ir afastando do Senhor, afastando de Deus, perdendo o contato, perdendo o ânimo. Quando você menos espera, você nem crente mais está. A fraqueza vem porque eu trato as coisas de Deus de forma indigna, sem respeito. Isso eu acho falta de reverência em muita coisa. Os pais não ensinam os filhos a ter reverência na igreja, irmão. Eu estava vendo um comentário de uma pessoa no YouTube da igreja sede. E a pessoa colocou lá, essa igreja é muito boa, mas não sei qual foi o dia que ela colocou lá, mas ela falou assim, só que não tem salinha das crianças. Aí a gente vai para lá, as crianças da gente ficam lá correndo de um lado para o outro. As crianças da gente ficam lá correndo de um lado para o outro. Alguém escreveu embaixo, ela não tem pai? Porque é uma realidade. Muita gente já pediu para mim criar uma salinha ali no dia de culto de terça e de quinta, irmão, para olhar filho dos outros no domingo. E o pai vai fazer o quê? Não, para o pai parar, poder aprender, porque as crianças lá aprendem mais. Eu estou tirando o direito da criança de ter o exemplo do pai na presença de Deus. A criança vai copiar e exemplificar a ação paternal e maternal do pai, como é que ele adora, qual é a forma de adoração que ele tem na vida. E isso conta muito. Laércio Dornas diz o seguinte, que o filho copia quando o pai abre a Bíblia, quando o pai levanta, quando o pai fecha o olho, quando o pai reverencia, quando o pai adora. O filho presta atenção nessa sessão. Vocês já viram aqui, irmão, tem criança que a gente está cantando e ele levanta a mãozinha. Aprendeu com quem? Sozinho? Não, ele percebeu que o pai e a mãe fazem isto. Então ele faz automático, porque viu fazer. São cópias. Agora, se eu tiro a criança de perto do pai e levo para a sala, para dar à criança a oportunidade de aprender diferente, porque o pai quer sossego, olha a mentalidade, o pai quer paz. Não, o pai quer isentar do dever de criar o seu filho de forma ordenada. Falta de respeito. Eu pedi várias vezes para as pessoas não deixar a criança entrar aqui na bateria. Não foi, irmão? Mas tem pessoas que acham que não, mas a bateria é da igreja, o pastor não deixa meu filho triscar na igreja. Aí abre a porta para um filho lá dentro. Furou o bumbo. Furou a pele do bumbo. Custa R$560, irmão. Um jogo de pele desse negócio aqui é R$2.000. Furou. Aí o Jack chegou em mim e falou, Celina, enfiaram um negócio lá e furou a pele do bumbo. Ele rachou, cortou ele de cima e embaixo. É isso que eu ensino para o meu filho, ele pode destruir as coisas da igreja. Tinha criança mexendo no computador da igreja lá, irmão, no teclado. Os pais aqui e a criança mexendo lá. Aí quebra, ou derruba um negócio, um vídeo daquele, ou derruba aquele CPU lá no chão. Quem é que vai falar? Foi meu filho que fez isso. Você acha que alguém vai falar isso, irmão? Meus filhos estão aqui, ó. E eu sempre ensinei eles e estou ensinando meus netos. Respeita as coisas da igreja. Você pode triscar em qualquer coisa aqui, ó. Mas você respeita. Tem respeito. É reverência. Você pode triscar, chegar, pegar.
tudo, mas tem reverência. Pegou numa Bíblia, reverência. O que eu estou dizendo? É eu que devo ensinar aos meus filhos. O que você vai ensinar para o seu filho? O que é ceia? Que pode participar? Que pode vir quando quiser? Que pode esquecer o que é ceia, participa quando der tempo? É assim que a gente deve ensinar, irmão? Mas é isso que nós estamos ensinando. É isso que nós estamos passando. Que ele pode pecar e depois vir participar da ceia. Ele não tem que confessar. Está vendo a mentalidade, irmão? Eu tenho que ensinar o meu filho as coisas que são sagradas. E que deve permanecer com instinto de sagrado, de respeito. A ceia do Senhor, eu preciso entender isso. A importância de eu corrigir a mim. Eu estou levando isso além, irmão. Corrigir a mim e corrigir aqueles. Ensinar os meus perto de mim que eles devem corrigir a si próprio antes de participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Amém, irmão? Se você nunca parou para pensar, irmão, vou te dar um conselho. Torne a ceia especial para você. Torne a ceia especial na sua vida. Todas as vezes que você lembrar dela e que o seu filho falar, fala, olha, é especial, é santa, é a santa ceia do Senhor. O pessoal tirou o nome de santa ceia e deixou só ceia. Aí todo mundo está achando que é banalizado. Não, é a santa ceia do Senhor. E eu preciso respeitar, ensinar os meus filhos a respeitar, a corrigir-se para participar da ceia. Ah, pai, hoje eu vou na casa do amigo. Não, hoje tem ceia, domingo tem ceia na igreja. E hoje, agora, essa semana, nós estamos jejumando e nos preparando para participar da ceia. Não é dia de você sair passear. Eu vou me preparar para participar da ceia. Aí você não ensina seu filho, ele cresce, quer tratar a igreja de forma indigna. Acontece que depois dele grande, Deus vai permitir que ele... Olha para mim, irmão. Deus é amor. E ama todos. Mas trata ele com falta de respeito e você receberá algo na sua vida que você não quer receber. Amém? Foram lá, era filho de sacerdote. Filhos. Foram lá oferecer fogo ao Senhor. Era sacerdote também. Foram oferecer fogo ao Senhor. Era da tribo de Levi. Foram oferecer fogo ao Senhor. O pai havia falado, não pode oferecer fogo estranho. Mas nós também somos homens de Deus. Quando entrou, Deus queimou. Então eu devo ensinar para o meu filho, respeite ele. Respeita as coisas de Deus. Respeita a ceia. Respeita a forma. Respeita o culto. Porque se você não respeitar, a hora que você menos esperar, você está lá fora. Porque para ficar aqui dentro, você depende do Espírito de Deus. Quem mantém nós aqui não somos nós. O Espírito Santo nos mantém aqui. E se ele entristecer, a falta de ação dele na minha vida faz eu ir esfriando. Irmão, coloca um limite na sua vida. Qual é o limite? Eu vou trabalhar até tal hora eu vou para o culto. Passou disso, não vou fazer. A não ser uma coisa extraordinária. Houve uma coisa extraordinária, eu tenho que fazer. Mas não houve? Não, existe um respeito. Tem culto? Tem, então vou para o culto. Tem ceia? Vou para a ceia. Tem escola bíblica? Vou para a escola bíblica. Quantas vezes os meus filhos falaram, pai, hoje vamos para tal lugar? Eu falei, não, hoje tem culto. Hoje tem culto. Não, não, hoje eu tenho compromisso na igreja. Todo mundo é para a igreja. Filho, reclama, irmão, reclama. Ah, nós não tivemos tempo de fazer isso ou aquilo, mas estão aqui dentro. E o interessante não é o quanto gozou a vida, é onde eu vou chegar depois em nome de Jesus. Não adianta, Jesus disse assim, ó, não adianta gozar a vida no mundo inteiro e perder a si mesmo. Então tem hora que é melhor não ter nada no mundo e ganhar a sua alma, porque para nós é mais valia. Tópico 3, a relevância da ceia para a igreja. A ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. Primeira questão, a ceia é a maior festa que se tem do cristianismo. A comunhão da igreja. Por que que eu insisto que as pessoas têm que participar da ceia junto? Porque é comunhão. Participar sozinho em casa. É comunhão, irmão? É comunhão, irmão? Não.
Participe com a igreja. Por que é ruim participar na cantina? Você não adorou, não cantou, não ouviu uma palavra, não estava junto. É ruim, irmão. A ceia é comunhão igreja com a igreja, irmão com irmão. Primeira comunhão, horizontal. A ceia é comunhão com Cristo, vertical. Mas para que eu falar que eu estou em comunhão com Jesus e não estou em comunhão com a igreja, é mentiroso. Não existe comunhão com Deus sem primeiro comunhão com a igreja. Porque a comunhão com Deus se manifesta com a igreja. Quando eu sou crente, o meu cristianismo no meio do povo. Irmão, crente que chega na igreja e entra e sai como se não conhecesse ninguém, ele nem crente é ainda, irmão. Termina o culto. Você tem que conhecer pessoas, sentar na casa de pessoas, conversar com pessoas, abraçar gente. O que é isso? Comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja e comunhão com Cristo. Amém? Amém? Perseverança da igreja, ó, a relevância da ceia. Isso mostra o persistir, o permanecer. A igreja deve perseverar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciando todo mês, toda semana. A igreja deve entender que é uma missão nossa. É uma missão minha e sua, falar do Evangelho, anunciar Jesus, falar de Cristo, transmitir Jesus às outras pessoas. O irmão João Antônio Neto colocou um aplicativo lá no grupo da igreja. Quem viu esse aplicativo? Quem baixou ele e instalou? Não, né? Está vendo a diferença? Aquele aplicativo foi a melhor coisa que a pessoa fez no mundo, irmão. Eu acho que a pessoa que criou aquilo ali, eu vou até descobrir onde é que está o endereço dele lá, que eu vou mandar um dinheiro para ele. Ele merece receber por mês um dinheiro. Porque ele colocou ali quais são os povos não alcançados e quais são os dias que nós devemos orar por esses povos. E ele coloca características de cada povo. Você já parou para pensar que agora, exatamente agora, tem alguém morrendo porque está falando de Jesus? Tem alguém nesse exato momento que está sendo morto, preso, espancado só porque falou do nome de Jesus para alguém? Mas que está lá perseverando, falando de Jesus, que mesmo que apanha, continue falando. E aquele aplicativo tem essa vantagem, todo dia de manhã você vai abrir ele, tem um povo que você pode estender a mão e orar, e tem um lugarzinho lá embaixo, você coloca assim, ó, estou orando. Eu fiquei maravilhado quando eu cliquei lá embaixo, tinha 1.613 pessoas orando. Eu falei, meu Deus, eu pensei que missões tinham acabado. Mas tem muita gente que ainda ama o reino de Deus. Amém, irmão? A igreja, ao participar da ceia, vai perseverando e anunciando Cristo, até o dia final. A esperança da igreja. Qual é a esperança da igreja, irmão? Qual é a esperança da igreja, irmão? A volta de anunciar a morte dele até que venha. Até que ele... Você sabia que eu oro quase todo, não é todo dia, mas quase todos os dias para Jesus voltar? Quase todos os dias eu falo, Jesus, pode que não esteja na sua hora, mas na minha hora já está na hora. Eu não sei se a sua hora está certa aí com a minha, talvez a minha está bem longe da sua. Mas eu queria pedir ao Senhor, faz o quê? Volte. É nosso dever falar para o mundo que Jesus está voltando. De quem é o dever? Irmão, por que você não aprende a jejuar? Orar. Para que o mundo seja salvo, eu preciso fazer 3 coisas. Orar, jejuar e pré. Orar, jejuar e pré. Fale de Jesus aonde você estiver. Anuncie a volta de Cristo. A ceia tem esse poder. Todas as vezes que eu participo da ceia, eu estou falando que Jesus vi. Então, a cada 30 dias dá para lembrar, né? Já que só lembramos no dia da ceia. Pelo menos
com 30 dias, né? Já que deveria ser lembrado todos os dias, mas já que não podemos lembrar, então, pelo menos com 30 dias. Jesus está? Vou. Amém, irmão?